A Bíblia está cheia de parábolas e de passagens que explicitam pessoas resistindo a Deus. Acredito até pela extensão e pelo tempo que eu não vou ler toda, mas, por exemplo, eu quero comentar, por exemplo, da passagem da vinha, em Mateus 21, do 33 ao versículo 44. Então, a parábola da vinha, Jesus ele apresenta falando que ele tinha uma vinha e ele mandou lavradores. E mandou os servos, e os servos foram mortos, ele mandou mais servos, foram mortos, aí ele mandou o seu filho, e de repente esses lavradores, vendo o filho, também mataram o filho. Quer dizer, acredito que seja claro a interpretação. Jesus também fala na parábola do semeador, da semente, e essa semente vai caindo em solos diferentes, né? Agora, se na verdade a graça é irresistível da parte de Deus, eu gostaria de entender, por exemplo, de que maneira isso vai se aplicar à vinha, de que maneira isso vai se aplicar à passagem do semeador, ao dizer o seguinte: se a semente é o Evangelho e Jesus está lançando o Evangelho que caiu naquele solo que é infértil, essa apresentação do Evangelho é uma apresentação falsa. Esse Evangelho, na verdade, Jesus não está apresentando ele de fato. Qual é o problema? Porque a graça eficaz é só aquela que realiza a salvação. Somente aquela que realiza a salvação. Então, na verdade, de que maneira Jesus estava sendo sincero, coerente ao apresentar que ele estava mandando a semente, a apresentação do Evangelho, e mesmo assim as pessoas rejeitaram. O problema, qual é? O problema é o coração das pessoas, o problema é o Evangelho. Como é que eu vou resolver essa questão? 3 minutos, reverendo. É muito simples. Roubando a sua resposta, o Evangelho tem que ser apresentado. Isso não quer dizer que Deus está dizendo, ele nunca disse, vai, pregue porque eu quero salvar todo mundo. O calvinista não faz essa declaração. Ou seja, ele manda você pregar. Ele não dá a você a ideia de que eu tenho que tentar escolher quem é predestinado, quem não é, para poder fazer a evangelização. O seu trabalho é pregar. Quem eu vou chamar de fato, quem eu vou trabalhar no seu coração para ter condições de dizer sim, isso é comigo. O chamado é verdadeiro, porque o Evangelho, ou ele, ao encontrar o eleito, o traz à salvação, ou ele acusa aquele a quem ouve. Mostrando, peraí, meu amigo, você está vivendo essa vida, existe um Criador, ele enviou seu filho para morrer pelos pecados, sem ser coberto por esse filho, você vai para o inferno. Você quer rejeitar? Quero. Então você já sabe da mensagem. Então Paulo, inclusive, nos mostra que a lei vai servindo de acusação, porque ninguém consegue seguir a lei. Ninguém consegue seguir a lei. A lei se torna um peso para o ser humano quando ele não ouve o chamado da graça de Deus, de vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, como é que os trabalhadores da vinha estão rejeitando? Porque eles são para rejeitar mesmo. São pessoas, Deus está mostrando. Eu continuamente mostro a minha salvação. Continuamente eu mostro o caminho. E eles continuam rejeitando. Olha como são de dura cerviz. Olha o resultado do coração deles como eles são. E o semeador, ele vai plantando diversos terrenos. Esses terrenos são as pessoas, são os corações. E as características que Jesus descreve pertencem a esses terrenos. É espinhoso, é arenoso, é rochoso, é isso. Ou seja, perceba, por que não brota? Porque seria quem ele é. Por que brota? Porque esse eu transformei. Porque esse, se eu deixasse ele sozinho, ele seria como qualquer outro terreno cuja semente não brota. Mas agora eu mexi nesse, eu quis mexer nesse, eu na minha soberania, usei da minha soberania e esse eu quis. Eu não sou obrigado a mexer nos outros. O problema é que muitas vezes nós encaramos a salvação como uma questão de direito. Deus é injusto porque ele age em um e não age no outro. Que isso? Só há injustiça quando há direito. Eu não tenho direito à salvação, eu não tenho direito à regeneração, eu não tenho direito à misericórdia, eu não tenho direito à graça, porque isso já seria mérito, já não seria mais graça, já não seria mais misericórdia, já não seria mais nada disso. Então, essa forma de argumentar, de que então Deus seria injusto, então o chamado não seria verdadeiro porque a pessoa não viria, esquece que primeiro não existe direito e esquece que segundo, a pessoa rejeita não porque Deus fez ou não fez, mas porque a pessoa é. Eu já disse isso aqui. A pessoa rejeita porque ela é pecadora. A questão da graça irresistível é por que a pessoa consegue dizer sim? Porque ela só pode dizer não e de repente ela diz sim porque Deus agiu nela.